Sejam muito bem-vindos ao Conectados com Deus Pai. E hoje estamos começando com um formato diferente. A gente viu a necessidade de colocar os vídeos no formato do nosso canal no YouTube. Muitas pessoas assistem depois, e aí hoje a gente está iniciando esse novo projeto com um novo formato. Espero que todos vocês gostem. Conectados com Deus Pai, a nossa célula de casais é para o Senhor Jesus e tem alcançado muitos casais, tem vindo através do Conectados, que fez 1 ano em março, e espero que vocês gostem. Boa noite a todos. Né? E a gente fez uma mudança, Deus colocou no nosso coração para que a gente pudesse trazer o Conectados para o YouTube, e os vídeos maiores vocês vão acompanhar pelo YouTube, mas também a gente vai continuar no Instagram. No Instagram a gente vai estar colocando os vídeos mais curtos, tá? Porque a gente entende que no Instagram o público ele prefere os vídeos mais curtos do que os mais longos. O próprio Instagram ele não envia os vídeos mais longos. Então os vídeos longos a gente vai trazer para o YouTube e você continua conectado lá no Instagram e agora também no YouTube. Então já manda para os teus amigos, compartilha com teus vizinhos, com todo mundo. Já falou, tem novidade aí, conectados agora também no YouTube, com todo mundo. Amém? Amém. E gostaríamos, como de costume, fazer a nossa oração inicial e depois vamos para o devocional de hoje e algumas perguntinhas que algumas pessoas queridas mandaram e a gente fez questão de colocar aqui para responder para vocês. Amém. Amém. Vamos orar. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Pai Santíssimo, obrigado, Deus, por mais uma vez o Senhor nos usar, Senhor, nessa live, que virou agora também um podcast, Senhor. Senhor, que esse canal continue abençoando vidas, Senhor. Vida das pessoas, dos casais, né, daqueles que pensam em casar, a família, de todo mundo. Que seja a tua vontade, Senhor, sobre este canal. Seja tudo conforme o teu querer, que possamos ser usados por ti, Senhor. E o Senhor engrandeça, que o Senhor apareça e que nós venhamos a diminuir, mas que a tua palavra seja exaltada neste lugar. Amém. Te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Então sejam muito bem-vindos mais uma vez e vamos dar início ao nosso devocional hoje. Amém. A palavra hoje tem como tema Tudo Muda. Ele está baseado no livro de Salmos, né? No capítulo 17, versículo 5, que fala: os meus passos seguem firmes nas tuas veredas, os meus pés não escorregaram. Quando foi a última vez que você sentiu que estava caminhando em direção ao coração de Deus? Às vezes nos perdemos em uma jornada cheia de compromissos, distrações e até mesmo religiosidade, mas sem propósito, né? Buscamos o coração do Pai, não uma questão de ritual, mas de redenção e de intimidade. É impossível se encontrar com Deus e permanecer do mesmo jeito, né? Quando você muda seu foco, quando Deus se torna o centro, tudo muda. Sua visão se alinha a Ele, e aquilo que parecia nebuloso começa a ganhar sentido. Contudo, né, não basta enxergar, é preciso reconhecer nossa fragilidade e dependência. Esse é o primeiro passo para uma vida de transformação. Deus não busca perfeição, mas corações quebrantados. Amém. E dispostos a mudar. Pois permanecer no mesmo lugar sem buscar, né, a vontade, a presença de Deus, vai nos levar a uma vida de frustração. É importante que você admita a sua incapacidade e necessidade de se tornar íntimo de Deus, né? Você precisa dessa intimidade.
Então vem o convite. Deus sempre está nos chamando. Mas a resposta depende de cada um de nós. Quando nos rendemos de verdade, descobrimos o que outrora não percebíamos. O quanto Deus tinha para fazer em nós. E através de nós, e por meio de nós. Caminhar rumo ao coração do Pai exige foco, dependência e entrega. E vem uma pergunta, você está disposto a isso? Hoje mesmo você pode rever a rota, alinhar-se com Ele e dizer, aqui estou, Senhor, dirija os meus passos para eu não vacilar. E a frase, tema desse estudo de hoje é, seus passos só serão seguros no caminho do Senhor. Amém. Que a gente possa sempre estar nessa caminhada, olhando para o Senhor Jesus com propósito, não é verdade? E tudo flui. A gente, quando aceitou, né, e conversamos em união, né, e aceitamos, dizemos, vamos fazer a nossa célula de casais, sim. O Senhor colocou em nosso coração, fez um ano agora, e que a gente vem no mesmo propósito, na mesma caminhada. Isso é muito importante para que uma célula de casais caminhe, cada vez mais se fortaleça, um casamento também. A gente vem falando sobre isso, casamento é muito importante que o casal esteja alinhado, esteja no só propósito. Não flui, não segue junto um casal que o homem está sonhando ir para os Estados Unidos, a mulher está sonhando ir para a China, né? E aí... Cada um pro lado. Não tem como. E... É comunhão, né? Você precisa ter comunhão. E o principal, é como a palavra fala aqui hoje, né? Como o estudo fala. Sonhos, cada um, as pessoas têm seus sonhos individuais, né? Seus desejos, né? Aquilo que você deseja alcançar profissionalmente, né? Mas eles têm que estar alinhados com o propósito de Deus, né? E com o propósito do seu casamento, né? Como ele mesmo falou, não adianta nada um querer ir para um lugar, o outro para o outro. Como é que vai? O braço vai esticar? Na hora que eu dou o braço para Ilha e eu vou para um lado e ela vai para o outro, como é que... Uma hora ou a gente solta o braço, ou eu vou com ela, ou ela vai comigo. Mas isso não pode ser forçado, né? Não. Vem. Não. Tem que estar alinhado. É muito melhor, né? Muito mais fácil. Antes de começarem a andar, conversar, né? Vamos para onde? Né? E principalmente, Deus nos quer nos levar para onde? Qual é o caminho que Deus quer? Então esse é o grande entendimento. Busque o caminho que Deus quer para a vida de vocês. Para a vida de cada um de vocês, como casal, pessoas talvez solteiras que estão assistindo. Busquem a vontade de Deus. Porque como nós sempre falamos aqui, a vontade de Deus ela é boa. Perfeita. Ela é perfeita e ela é agradável. É verdade. Né? Então esse é o desejo. E essa caminhada seja junto, né? E como o Ju falou, cada um tem sonhos. Mas quando a gente decide casar, a gente entende que não é agora a vida de Ilana ou a vida de Júnior, é a vida do casal. E o casal é comunhão, é aliança, né? E eu tenho um sonho de conhecer determinado lugar, Ju também. Então, qual desses iremos primeiro, né? Por que não juntos? Mas a gente vê muito por aí hoje esse novo formato de casamento, que é o que vem, na minha opinião, dando errado. Esse formato de casamento individualista, né? A modernidade. Não, gente. Para Deus não tem modernidade. Casamento é laço, é elo, é comunhão, é experiência juntos diária, é parceria. Todo casamento, todo ele que existir, a gente fala assim, não vamos soltar a mão, a mãozinha aqui, ó, que existir isso aqui, parceria, a gente passa juntos. E viver o propósito que o Senhor determinou, respeitando limites. Eita, gente, aqui hoje eles estão... Você já conhece Thor e Dora, né? Estão brincando. Para os dois.
Eu vou ler aqui algumas perguntinhas que fizeram pra gente. E eu queria que Ju respondesse a primeira. O que é uma célula de casais e qual o seu propósito? Né? Qual o propósito de uma célula? O que é uma célula e qual o propósito de uma célula? Até para explicar, né, para as pessoas, a gente vai, selecionou algumas perguntas. Muitas pessoas fazem perguntas, né, manda para a gente no direct, né, e querem tirar dúvidas, porque a gente fala muito sobre casais. Então, nós decidimos, né, já nesse formato novo agora da live, do podcast, responder as perguntas e hoje vão sair essas perguntas. Então, a primeira pergunta foi essa. O que é uma célula de casais e qual o propósito de uma célula? Então, a célula de casais é uma reunião, né, de casais, né, casais casados, ou casais que não ainda estão casados, né, na igreja ou no civil, mas que já moram juntos, né? Então, é uma reunião de casais e tem um líder, né, da célula, que é um casal que cede a sua casa, né, que abre a sua casa para receber esses casais. E dentro dessa célula são feitas reuniões, né, estudo da palavra, tem um livro que a gente, tem um estudo que a gente, toda a célula a gente dá sequência nesse estudo. E durante essa reunião é feito um lanche, um jantar, né, e há uma confraternização, mas o principal intuito é crescermos todos juntos, né, dividirmos, né, situações, problemas, angústias, dificuldades, ensinamentos, E nos né, experiências e nos fortalecermos. Esse é o principal. Qual o maior desafio que os casais enfrentam hoje? Você quer responder ou quer que eu responda? Não pode me responder. Qual o maior desafio? O maior desafio é vivermos em unidade com Cristo, né? Com o Espírito Santo de Deus, nesses tempos tão difíceis, né? Tão complicados, né? A atualidade hoje das pessoas, dos casamentos, né? De como as pessoas têm a visão do mundo, né? Vem distorcendo o entendimento do que é uma base familiar e do que é família. Então, hoje em dia, acho que a grande dificuldade hoje é exatamente isso. Se manter, né, vivos, como um casal diante dessa enxurrada, né, de maldade e de dificuldades que se coloca diante do relacionamento. E a próxima pergunta é: qual a importância da oração em casal? Eu posso responder essa. A importância da oração em casal é você estar em comunhão, é você segurar na mão do outro, é você estar ali buscando a Deus, que é o centro das nossas vidas, né? Ele que guia, ele que nos acorda, ele que nos levanta, ele que nos fortalece, e estar em comunhão e o elo entre casal. Então, essa é a importância. É a busca sem cessar para dentro do casamento, para não andar em unidade, e sim a dois em comunhão. E essa é a importância dessa busca. É entender que sem o Senhor Jesus, na nossa casa, na nossa vida, nós não somos nada. Porque qualquer trincadinha, né, vai embora. E com Jesus no centro de tudo, é diferente. Então, essa é a importância da busca. É o alimento diário para a comunhão do casal. É o fortalecimento também espiritual. Amém. Amém? Concordo. A próxima. Como manter o amor vivo depois de tantos anos de casado? Pode responder essa também. Como manter o amor vivo depois de tantos anos de casados? É exatamente isso, é essa parceria, esse cuidado. A gente tem um cuidado com o outro, né? A gente trabalha viajando, então a gente tem o costume de estar se falando: você está bem? Você almoçou? Né? E não é uma coisa forçada, vem do amor mesmo, sabe?
Você, poxa, o meu marido, a minha esposa, ela se preocupa comigo. Como é que você tá? Às vezes ele trabalha com bolsa nas costas, eu também. Ai, minha coluna não tá legal, hoje eu tô com a dor no ombro. Aí você, mesmo distante do outro lado, olha, faz uma massagem assim, é o cuidado, né? É essa necessidade. Eu digo pra Ju, e é verdade, ele sabe, eu acho que ele dá risada, né? Se ele tiver com alguma raivinha assim de mim que ele não tem, vocês assim, vou viajar, pronto. Desmoronou a mulher. Porque eu detesto ficar sozinha. Aí pronto, aí não durmo direito, aí viro para um lado, viro para o outro, né? E o pior é que a gente trabalha viajando, né? Então, vez ou outra a gente acaba tendo que ficar não sozinho, porque a gente acaba não ficando sozinho, porque a gente fica o tempo todo no telefone, vai dormir junto, Dorme chamada junto. de vídeo, né? Dorme junto, já aconteceu de eu estar no Várias hotel. vezes. Eu estar em um hotel, que eu trabalho viajando também, e ele em outro hotel. Aí ele fica assim, bichinho. E lá, eu tô só um pouquinho com sono. Não, amor. Logo no começo, fica com o olho aberto, deixa eu dormir primeiro. Eu tenho que deixar ela dormir primeiro, aí fica lá conversando, daqui a pouco, Ila, e ela, dormiu, aí vou dormir agora. Porque ela tem muito medo de dormir sozinha, escuro, essas coisas. Tem medo de assombração, viu? Não é desse tamanho, tem medo de assombração. Vamos para a próxima pergunta. Vamos sim. Que conselho vocês dariam para um casal que está pensando em desistir? Eu digo que desistir. Tem um filme assim, desistir nunca, render-se jamais. Eu acho que assim, a base é o amor. Se você ama, se existe amor nessa relação, se ainda existe amor, então lute. Né? Lute, busque ajuda, né, com a sua igreja, com a família, né? Busque ajuda, né? E principalmente em Deus. Estar próximo de Deus, buscar a intimidade com Deus, né? Fortalece muito nosso casamento, nossa relação. Porque muitas vezes quando você está ali brigando alguma coisa, você ora, peça, Senhor, intercede, né? E o Espírito Santo de Deus, ele vai e acalma o coração, né? Ele conversa conosco na intimidade e ele resolve as coisas. Então, principalmente busque a Deus, mas não se renda, né? Não desista. Busque a Deus em todo o tempo e alimente esse amor. O amor é como uma brasa ali. Então, você vai colocando ali lenha naquela fogueira e para que aquela chama sempre esteja acesa. Né? Então, não pode estar esquecendo detalhes, é um presentinho, né? É algo diferente, uma mensagem. A mulher, ela se encanta muito pelo ouvir, né? O homem é pelo ver, mas a mulher é pelo ouvir. Quanto mais ela escuta coisas boas, né? Mais ela demonstra amor e respeito, né? E o homem é pelo ver. Então, quanto mais a mulher ela cuida, toca no marido, né? Se embeleza, né? Para ele, né? Como antigamente minha avó que falava isso. Você tem que se embelezar, né? Então, quanto mais ela se embeleza, se ela se coloca bonita para o marido, né? E ela encanta ele vai demonstrar amor, né? Então, faça isso. Alimente esse amor. Coisa boa. Então, a pergunta para a reflexão. Essa é importante. Se você pudesse voltar ao início do seu casamento, qual conselho daria para si mesmo? Se eu pudesse voltar ao início do nosso casamento, qual conselho que eu poderia dar para si mesmo, para mim? Poxa, porque o início do nosso casamento foi tão bom, né? É sempre tão bom. Os medos, né? A gente às vezes tem uns medos, as inseguranças. O conselho que eu poderia dar para mim mesmo acredite mais. O amor
Deus, primeiramente, ele é a base de tudo. E que a gente possa olhar um para o outro e ter a certeza das escolhas que a gente fez, porque eu acho que quando a gente passa tantos obstáculos para estar junto com a pessoa, é a maior demonstração de amor. Então, que a gente possa olhar para esse amor com a certeza de que é amor de verdade, que existe Deus, que existe união e o cuidado, né? Então, que que eu pudesse, né? Mas as coisas acontecem no decorrer. Olhar com essa segurança e com mais maturidade, mas que a gente só adquire com o tempo. Acho que a maturidade, ela vem com o tempo mesmo. Você vê alguns erros que você cometeu ali, que você, né, corrigir e não fazer mais, né? Eu acho que o grande problema é que às vezes o homem, ele acha que é uma besteira e ele deixa para lá. E para a mulher aquilo afetou, né? Aquilo foi ruim. Então, e a mulher às vezes cala para não querer ser chata. E eu falo sempre assim, qualquer probleminha que tiver, já fale logo, já resolva logo. Não permita que esse pequeno problema ele se transforme numa tempestade. Então já resolve logo ele ali, né? Ju tem muito isso. Eu acho isso muito bacana dele, porque ele gosta muito de resolver. Pronto, se a gente vai para algum lugar e o homem ele percebe, né? Ju, ele me conhece. Então, se eu mudo, né, ele já vem querendo resolver. Ó, foi que houve, não. Resolver, deixar resolvido, porque se esse negócio se estender, não dá certo. Exatamente, porque às vezes aconteceu alguma coisa, o homem sabe que a esposa está diferente, também a esposa sabe que o marido está diferente. E aí você pergunta, a pessoa, não, nada não, deixa para lá. Não existe deixa para lá, né? Há um problema, algo que incomodou, pode ser simples. Ah, não, você não abriu a porta para mim num restaurante. Isso me incomodou? Me desculpe, eu vou procurar ficar mais atento. Vou procurar que isso não aconteça mais. Na próxima vez você já vai lá e abre. Por quê? Porque aquilo talvez vamos dizer, que besteira. Uma porta, porque não abriu. Mas para a mulher, né, tem todo sentido, né? Para a mulher isso afeta. Né? Para o homem, às vezes, sei lá, porque o homem é mais brucutu, né? Tem mais exemplo, sei lá, não falou alguma coisa que ele não gostou, né? E o homem não gostou e fica calado. E a mulher já sentiu que ele está diferente. E ele não fala nada. Quer dizer, só fala, é tão mais fácil. Ó, não gostei do que você falou. Isso aqui não foi legal. Vai lá, pede desculpa e resolve, acabou. E tá tudo bem. Olha, e esperamos que esse bate-papo vocês tenham gostado, que seja um diferencial para quem está assistindo e que alcance quem precisava ouvir tudo isso nesse momento. E se você gostou do conteúdo, compartilha, manda para aquele casal que está precisando ouvir tudo que foi falado aqui. E a gente vai se encontrar semanalmente, toda semana. E eu gostaria de falar também, né? Para aquelas pessoas que têm curiosidade de saber como é uma célula de casais. A gente vai estar trazendo aqui mais ou menos o que é uma célula de casais. Então vocês vão fazer parte também da nossa célula de casais. Então acompanhem, né? Se tiverem alguma pergunta, façam as perguntas, podem mandar para a gente. A gente vai procurar responder aqui, trazer e vamos nos ajudar. Vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Vamos fortalecer o nosso casamento e vivermos, né, a plenitude do amor de Deus. Porque Deus fez essa maravilha que é a mulher para a gente amar, né, e fez essa maravilha de homem para a mulher amar. E para que a gente possa viver uma vida a dois, essa união com felicidade, né? Não com amargura, com dificuldade, não, mas com amor, com felicidade. E a gente está aqui para que a gente possa ajudar. Assim, olhar um para o outro assim e ser apaixonado. Todos os dias. Todos os dias. Coisa boa. Ficar admirando. Tão bom quando a gente para assim. A gente fica olhando fica olhando para ela e fica admirando ela. Vou contar uma coisa aqui para vocês rapidinho. É tão legal isso, é tão bom
Porque a gente desce o elevador às vezes, a gente tem isso, a gente parece duas crianças, a gente desce o elevador brincando com o outro e falando, de manhã vai trabalhar, aí abre alguém abre. Aí sabe quando a gente parece menino amarelo, fica lá no elevador assim. Foi pego em flagrante. Isso é muito bom, porque acaba descontraindo, sendo aquela leveza, e aí o relacionamento é mais leve. E que a gente possa ser assim, eternas crianças, eternos adolescentes. E eu vou deixar aqui para vocês um versículo final, tá? Vou ler aqui para vocês. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Se um cair, outro levanta o seu companheiro. Eclesiastes 4, 9 e 10. Então, que vocês possam memorizar que é melhor ser dois do que um, né? Porque é mais forte. Com Deus no centro de tudo. Lembre-se, a aliança. Né? A aliança é o casal e o Espírito Santo. Sempre o casamento. Qual o conselho que você dá para o casamento? Para um casamento, né? Seguir firme com Deus. Como o Ju falou aqui desde o começo. É o Senhor no meio, segurando a mão de um e do outro e caminhando juntos. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar a semana de vocês poderosamente. E até o próximo encontro. Beijão para todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Benção.